Você sabia que o Brasil foi o primeiro país do mundo a proibir a venda e o uso da maconha? Isso aconteceu há quase 2 séculos atrás, no longínquo ano de 1830. Sim, você ouviu bem. A proibição da maconha não começou nos Estados Unidos, com a perseguição dos mexicanos em 1920, e nem aqui no Brasil durante a ditadura militar de 1964, mas sim em 1830, através de uma legislação criada pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro, quase um século antes de qualquer lei proibicionista nacional ou internacional, num tempo em que a palavra droga ainda nem carregava o mesmo peso que carrega hoje em dia. E como eu disse, o cenário dessa proibição era o Rio de Janeiro, capital do Império Brasileiro, uma nação gigantesca e extremamente rica, que havia se tornado independente somente 8 anos antes dessa lei ser criada, no ano de 1822. E nessa época, o Rio era uma cidade em plena expansão, uma cidade que crescia cheia de tensões sociais e desigualdades gritantes, onde cerca de 60% da população era composta por indivíduos escravizados que haviam sido arrancados da África e trazidos até o Brasil. E é exatamente a partir dessa população africana que a gente entra no tema desse vídeo. E eu digo isso porque foram justamente eles que trouxeram para o nosso país um hábito que era muito incômodo para os portugueses, mas que acabou virando parte da cultura na cidade do Rio de Janeiro. Esse hábito combinava uma erva dentro de um cachimbo e produzia uma fumaça com um cheiro muito característico. Chamavam essa erva de pito do pango. Um nome estranho para a gente hoje em dia, mas que à época fazia total sentido. Se tratava da famosa maconha, a cannabis também conhecida como dirijo, diamba ou liamba. Uma erva utilizada há milênios por várias culturas ao redor de todo o planeta por diversos motivos, sejam eles religiosos, medicinais ou recreativos. E como você clicou nesse vídeo querendo saber a história da proibição da maconha, tenho certeza que você já deve ter feito o seguinte questionamento: por que é que a maconha é uma das únicas plantas criminalizadas, já que ela é só uma das diversas ervas que podem ser utilizadas para fumar, como o tabaco, por exemplo? Bem, a resposta curta para essa pergunta seria a seguinte: a maconha foi proibida devido ao medo. Mas não medo da planta, mas sim por medo das pessoas que fumavam essa planta. Isso porque o pito do pango não era um problema botânico, era um problema político. Era um marcador de classe, de cor e de origem. Mas é claro que, além disso, o pito do pango também representava algo completamente diferente para as pessoas que consumiam essa erva, que em sua maioria eram as pessoas africanas, né? Para essas pessoas, a maconha era essencial, parte integral da cultura, religião e medicina. Hoje, a gente vai mergulhar nessa história quase esquecida e entender como uma política de controle social e racial pode ter gerado consequências que duram até os dias atuais, com a guerra às drogas e as milhares de mortes causadas por ela ao redor de todo o mundo. Essa investigação não trata somente de uma planta. Essa investigação trata sobre as relações de poder, se trata sobre como se constroem as leis e sobre quem elas tentam, de fato, controlar. Mas antes de se aprofundar nesse assunto, eu quero me apresentar e também te agradecer por você ter dado uma oportunidade para esse vídeo aqui. Meu nome é Daniel Pimenta, eu sou jornalista e também sou pesquisador da história do Rio de Janeiro. Você está assistindo esse vídeo aqui no canal da Cultlight, que é uma empresa especializada em ensinar o passo a passo de como cultivar maconha para fins medicinais. A gente dá todo o apoio com cursos, equipamentos e também vídeos gratuitos aqui no YouTube ensinando tudo sobre a cannabis. Então, se você gosta desse tipo de assunto ou se interessa pelo cultivo da planta, eu peço para você se inscrever no canal e também deixar o like aqui no vídeo, porque isso ajuda o YouTube a distribuir esse conteúdo para cada vez mais gente. Além disso, também é importante dizer que para fazer esse roteiro todo aqui, eu utilizei diversas fontes, mas a principal delas é a tese de doutorado de Jorge Emanuel Luiz de Souza, defendida em 2022 na Universidade Federal da Bahia. Inclusive, eu vou deixar o link para essa tese disponível aí nos comentários. Agora, sem mais delongas, é melhor se preparar, porque o que você vai ouvir aqui nos próximos minutos pode mudar completamente a forma como você enxerga a criminalização da maconha, tanto no Brasil quanto em todo o planeta Terra. Para começar nossa investigação, antes de entender por que a maconha foi proibida, a gente precisa entender o que de fato significava a expressão pito do pango. Para responder essa questão, a gente tem que voltar no tempo 200 anos, lá para 1830, quando o Rio de Janeiro ainda era a capital do Império Brasileiro. Um centro político e comercial marcado pela presença massiva de pessoas africanas
indígenas e europeias, todas inseridas numa estrutura social baseada na escravidão e na exploração colonial. Nesse cenário caótico, as linguagens de cada povo naturalmente acabavam se misturando, dando origem a diversos dialetos e diversas expressões, cada uma com características diferentes. E foi justamente a partir dessa mistura que surgiu o pito do pango. A primeira palavra, o pito, designava o ato de fumar. Essa palavra vem de línguas indígenas como o tupi e o guarani, com expressões como piter, que significa sugar, e petigma, que designa a fumaça que se bebe. Já pango vem de outra origem completamente diferente, muito provavelmente da África Central. Segundo o farmacêutico Joaquim de Almeida Pinto, em seu Dicionário de Botânica Brasileira de 1873, a expressão pango era usada pelos africanos para designar a planta da cannabis. Ou seja, em resumo, a expressão pito do pango significava basicamente o fumo de maconha. E agora que você já sabe o que significa essa expressão, está na hora de finalmente ler na íntegra o texto oficial dessa lei que proibiu a maconha há quase 200 anos atrás. Vamos lá. A seção 1ª, título 2º, parágrafo 7º do Código de Posturas da Câmara Municipal do Rio de Janeiro de 1830 decretou que, abre aspas, é proibida a venda e o uso do pito do pango, bem como a conservação dele em casas públicas. Os contraventores serão multados, a saber, o vendedor em 20 mil réis e os escravos e demais pessoas que dele usarem em 8 dias de cadeia. Fecha aspas. Bem, só de ler isso aqui, já dá para ver que o principal prejudicado por essa proibição seriam os homens e mulheres de origem africana, já que a lei faz questão de separar os escravos das demais pessoas. Mas para além dessa separação deplorável, o pesquisador Jorge Emanuel Luz indica que a escolha de palavras na expressão pito do pango também indica mais uma camada de significado na legislação de 1830. Segundo ele, ao proibir a venda e o uso do pito do pango, os vereadores da Câmara Municipal do Rio de Janeiro buscavam controlar um tipo exclusivo de uso da maconha. O uso da maconha como entorpecente, seja para fins religiosos, medicinais ou recreativos. E sabe quem eram as pessoas que normalmente eram associadas ao uso da maconha como entorpecente? Sim, eram as pessoas de origem africana. Ou seja, essa legislação realmente queria impedir que os africanos fumassem maconha. Ela faz questão de indicar isso tanto diretamente quanto indiretamente. E é importante destacar essa diferenciação exatamente porque a maconha não serve apenas para deixar chapado. Ela pode ser útil para uma variedade de outras coisas, como fonte de alimento ou matéria-prima na produção de tecidos e cordas. Mas para realmente entender por que o pito do pango indica o uso da maconha como entorpecente e por que esse comportamento era visto como um hábito tipicamente africano, a gente precisa parar de pensar no Império Brasileiro e também parar de pensar no século XIX. Até mesmo porque a maconha não é uma planta nativa do Brasil e ela não chegou aqui em 1830, né? Antes do pango chegar no nosso continente, ele percorreu uma grande distância ao longo de muitos milênios. Uma jornada que começa no leste da Ásia, passa pelo Oriente Médio, desce pelo continente africano e atravessa o Oceano Atlântico até desembarcar aqui, no meio de uma sociedade escravocrata que logo trataria de criminalizar a planta. Mas calma, vamos por parte, vamos começar do princípio e tentar entender toda essa herança cultural, principalmente africana, né? Já que eles eram os principais prejudicados por essa lei. Então presta bastante atenção que eu vou contar alguns detalhes bem importantes a partir de agora. O fato mais básico que você precisa entender é que as sementes de maconha chegaram ao Brasil através de duas principais fontes. Os portugueses, que vieram aqui voluntariamente, né? E os povos africanos, que vieram de maneira forçada. Mas como eu disse, a cannabis também não é originária da Europa e nem da África, mas sim da Ásia, na região da atual China. E foi na China que ela ficou e se desenvolveu durante milhares de anos, antes mesmo de entrar em contato com os seres humanos do passado. Na verdade, nós só fomos conhecer a cannabis há cerca de 40 mil anos atrás, depois que nossos antepassados deixaram seu local de origem na África e passaram a migrar para o extremo oriente da Ásia até chegar na China. Ou seja, durante muito tempo, a maconha era um completo mistério para nós. Mas é claro que isso foi mudando ao longo dessa viagem, através do tempo e do espaço, e nossos antepassados foram descobrindo tudo o que podiam sobre a maconha. Primeiro, eles já aprenderam como fazer a coleta das sementes para usar elas como fonte de alimentação. Depois, aprenderam como fabricar tecidos
e remédios. E claro, que também aprenderam a usar as propriedades da planta, as propriedades entorpecentes, para ter experiências religiosas e transcendentais. Por fim, nossos antepassados finalmente aprenderam os segredos da agricultura, garantindo assim um suprimento constante e renovável de maconha a partir do plantio das sementes. Em resumo, ao longo desse percurso, o ser humano se desenvolveu junto da cannabis, numa relação mútua que trouxe diversas mudanças e benefícios para ambos. Do nosso lado, a gente criou toda uma cultura ao redor da planta, seja através da medicina, religião ou da diversão. Por outro lado, a gente acabou ajudando a maconha a se espalhar por todos os continentes do planeta Terra. Inclusive, de acordo com alguns estudos, essa relação fez com que a maconha migrasse da Ásia em direção à Europa numa época pré-histórica, antes mesmo das grandes civilizações da antiguidade, quando o ser humano ainda não tinha nem desenvolvido as formas de comunicação e escritas. E é justamente graças a toda essa história milenar que nasce o que mais tarde vai ser conhecido como Pito do Pango. Para ser mais preciso, segundo a tese de Jorge Luiz, a raiz da expressão Pito do Pango reside diretamente na Índia, que foi um dos primeiros locais do mundo a realmente desenvolver uma cultura canábica. Entre os indianos, a planta já era cultivada e reverenciada pelo menos desde 1000 a.C., sendo conhecida como ganja ou bhang, B-H-A-N-G. Para resumir bem o argumento da pesquisa, a maconha primeiro passou pela mão dos indianos, depois pela mão dos árabes e depois pelos africanos e europeus, sofrendo diferentes mudanças linguísticas num processo onde a palavra bang se modificou tanto que acabou virando a palavra pango, de bang para pango. Mas é óbvio que essa história não pode ser tão resumida assim, até porque nesse caminho entre a Índia e o Brasil aconteceram diversas coisas que influenciaram diretamente na proibição da maconha em 1830. E uma das coisas mais importantes que aconteceram, que eu não podia deixar de falar, foi justamente esse contato entre os indianos e os povos árabes. E eu digo mais importante porque os árabes tiveram um papel muito central na disseminação da cultura canábica durante a Idade Média. Para você ter uma noção da relevância dessa influência na cultura da maconha, basta dizer que foram eles que desenvolveram a técnica que permitiu a invenção e produção do haxixe. Para quem não sabe, o haxixe é uma substância extremamente concentrada, feita a partir da resina da maconha, que é uma das formas mais comuns de consumir a maconha até os dias de hoje. Aliás, é com o surgimento do haxixe que é criado um dos primeiros estereótipos negativos existentes para falar mal do maconheiro. O estereótipo do assassino insurto, ou melhor, dos rachachins, que eram seguidores fanáticos de uma vertente do islamismo medieval que atuou entre os séculos XI e XIII na região do Oriente Médio. Lá, eles ficaram conhecidos por planejar e executar assassinatos políticos sob a influência do haxixe, cujos efeitos entorpecentes serviriam para dar coragem aos membros da seita, servindo como uma pequena amostra dos prazeres que os aguardavam no paraíso caso eles morressem durante o combate. É uma história bem interessante, extremamente complexa e também completamente mentirosa. E mentirosa porque não existe nenhuma evidência histórica sólida de que eles realmente usassem haxixe antes desses homicídios. Basicamente, a associação entre eles e a maconha surgiu através das histórias que seus inimigos contavam e que ajudaram a espalhar essa narrativa ao longo dos séculos, fossem eles de inimigos europeus ou inimigos entre os próprios árabes. Inclusive, guarda essa informação sobre o haxixe e sobre os assassinos islâmicos, porque essa mentira vai ser importante mais pra frente, quando a gente estiver abordando os motivos diretos que fizeram a maconha ser proibida pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Mas enquanto a gente ainda não chega nessa parte da história, que ainda vai demorar um pouquinho, você só precisa entender que os árabes realmente ajudaram muito a espalhar a maconha ao redor de todo o universo medieval. E o motivo para eles terem conseguido fazer isso é bem simples. Durante a Idade Média, os árabes se juntaram e formaram um dos maiores impérios de todos os tempos, o Império Islâmico, liderado por Maomé e seus descendentes, que dominaram grande parte do mundo conhecido. E claro que junto desse domínio, eles também levaram a maconha, cara? Primeiro eles levaram para o Oriente Médio, depois eles levaram a maconha para o norte da África, então resolveram atravessar o Mar Mediterrâneo para invadir a Europa, exatamente no lugar que daria origem a Portugal e a Espanha, região conhecida como Península Ibérica. Só que, para surpresa dos árabes, quando eles chegaram na Europa, eles não encontraram um continente virgem de maconha. Como eu falei antes, na verdade a maconha já estava presente na Europa havia milênios, trazida tanto por migrações naturais quanto por antigas rotas comerciais,
muito antes de Maomé sequer existir. Em relação às suas características, as variedades de maconha nativas da Europa, conhecidas hoje em dia como cânhamo, cresciam altas e com caules resistentes e duráveis. Isso quer dizer que os europeus conseguiam usar o cânhamo para fabricar uma variedade de tecido, como roupas, sacos de carga, cordas e também as velas de navios e embarcações. Em compensação, o cânhamo tem níveis muito baixos de THC, que é o composto responsável pelos efeitos característicos dessa erva. Em outras palavras, a Europa já tinha uma cultura canábica antes dos árabes chegarem. Eles sabiam fazer quase de tudo com a planta, mas ao contrário dos muçulmanos, que sabiam fazer o haxixe, os europeus não conseguiam utilizar a maconha para ficar chapados. Anos mais tarde, essa diferença entre a maconha asiática e a maconha europeia vai ser classificada a partir dos termos científicos. Os europeus vão chamar a maconha nativa da Europa de cannabis sativa, que em latim significa cannabis cultivada. Já a maconha asiática vai ser nomeada pelos europeus de cannabis indica, ou seja, cannabis da Índia. Apesar disso, no fim, é tudo maconha. Mal comparando, é tipo se classificassem a laranja-pera e laranja-lima como duas plantas diferentes. Bem, e agora que eu finalmente cheguei nesse ponto da história, eu preciso parar um pouco no tempo e te explicar sobre a outra rota que a maconha percorreu até chegar aqui no Brasil, né? A rota africana. Porque a rota dos portugueses basicamente foi essa que eu acabei de explicar. Desse ponto para frente, entre o século VIII e o século XIII, os árabes dominaram a maior parte da Península Ibérica. Mas conforme os anos foram passando, os portugueses foram lentamente combatendo a influência muçulmana até conseguirem estabelecer um reino independente. E foi com espírito de conquista que o Reino de Portugal começou a explorar o resto do mundo, patrocinando diversas expedições em busca de novas rotas comerciais que gerassem lucros para a recém-fundada nação. Os portugueses primeiro invadiram a África, depois foram para a Ásia e só depois chegaram até aqui no continente americano, trazendo consigo também a cannabis e toda a cultura europeia em torno da planta. Os portugueses primeiro invadiram a África, depois foram para a Ásia e só depois chegaram até aqui no continente americano, trazendo consigo também a cannabis e toda a cultura europeia em torno da planta. Cultura essa que não estava acostumada com o uso da cannabis para fins entorpecentes, mas utilizava suas propriedades têxteis na indústria naval que transportava eles ao redor de todo o mundo. Por exemplo, os portugueses até chegaram a montar empreendimentos estatais aqui no Brasil voltados para o cultivo de cânhamo, com o objetivo de garantir matéria-prima para a indústria naval. Um caso bem documentado foi a Real Feitoria do Linho Cânhamo, instalada em 1783, onde hoje em dia fica o estado do Rio Grande do Sul. Apesar disso, nesse vídeo, a gente está falando da maconha no Rio de Janeiro. E quem trouxe a cultura da maconha para cá não foram somente os portugueses. Na verdade, enquanto eles ainda lutavam contra os muçulmanos, a maconha estava se espalhando e virando parte da cultura de outra região completamente diferente. Então vem aqui comigo, que nessa parte do vídeo eu finalmente vou explicar qual o papel da influência africana na chegada da maconha no Brasil. Pensa comigo, a África é um continente gigantesco. É literalmente o berço da raça humana e lar das civilizações mais antigas da história. Isso significa que, apesar do domínio árabe no norte da África ter durado cerca de 1.300 anos, o continente não estava isolado somente esperando que o Islã abrisse suas portas para as novas culturas, né? Ao longo da costa oriental da África, já existiam rotas de comércio seculares que transportavam ouro, marfim, especiarias, tecidos e também, eventualmente, transportavam as sementes de cannabis. Mais especificamente, as sementes de cannabis que possuíam uma genética semelhante à maconha asiática, o que significa que elas possuíam altos níveis de THC, que é aquele composto responsável pelos efeitos psicoativos da planta, né? Os efeitos chapantes. Enfim, essa rede de comércio ligava diretamente os mercadores da Índia e da Pérsia aos portos africanos, muito antes do domínio árabe ou das grandes navegações europeias. Isso significa que quando o Império Islâmico finalmente entrou em contato com essa parte da África, essas rotas simplesmente ficaram mais intensas, né? Gerando uma maior quantidade de trocas culturais e comerciais. E foi exatamente através desse caldeirão cultural, composto por árabes, persas, indianos e os nativos africanos, que a cannabis conseguiu se enraizar de maneira profunda no continente. Na real, a maconha se enraizou de maneira tão profunda e peculiar que os africanos acabaram se tornando os responsáveis
por desenvolver uma das invenções mais importantes na história da cannabis. A gente está falando aqui da invenção da própria técnica de fumar. Sim, durante a maior parte da história da cannabis, as pessoas simplesmente não conheciam a técnica necessária para colocar a erva num cachimbo e tacar fogo para depois tragar a fumaça. Antigamente, as pessoas só conseguiam ficar chapadas se elas ingerissem a resina da maconha. Literalmente, comer a resina da maconha. Eu sei que é bizarro e até difícil de acreditar, mas é verdade e as evidências históricas corroboram que as pessoas sabiam usar a maconha de várias formas, só não sabiam como fumar. Por exemplo, em vários lugares do mundo, arqueólogos já encontraram recipientes onde as pessoas queimavam sementes e flores de maconha para usar como incenso. Além disso, existem vários registros orais e escritos sobre o uso da maconha através da ingestão, mas nada próximo do ato de fumar. Por falar em evidências, aqui tem mais um detalhe importante nessa história. Durante muito tempo, os pesquisadores de todo o mundo acreditavam que, na verdade, o hábito de fumar tivesse sido inventado exclusivamente pelos nativos aqui do continente americano. E basicamente, essa teoria existia porque os indígenas foram os responsáveis por apresentar aos europeus o tabaco, que é uma erva originária aqui da América, introduzindo para eles também e para o resto do mundo o hábito de fumar. Então acabou acontecendo essa confusão, né? Afinal, todas essas culturas estavam entrando em contato entre si ao mesmo tempo, ali por volta dos anos de 1400 e 1500. Mas infelizmente, a influência africana nesse hábito foi a única que acabou sendo negligenciada. Apesar disso, para desbancar esse protagonismo americano, recentemente achados arqueológicos mostraram uma outra realidade e ela também coloca a África como pioneira na invenção da técnica de fumar. Para te explicar rapidamente, esses achados ocorreram na Etiópia, onde um grupo de arqueólogos achou e escavou fragmentos de cachimbo do século XIV que possuíam resíduos dos compostos químicos presentes na maconha. Ou seja, essa descoberta dos cachimbos representa evidências de que os povos africanos já dominavam a técnica de fumar maconha pelo menos 100 anos antes dos europeus chegarem ao Novo Mundo. E por mais que a técnica de fumar não soe tão importante, eu te garanto que ela representa uma reviravolta decisiva na história da maconha. Uma mudança tão impactante que transformou não só a forma de consumo, mas também toda a cultura em torno da planta. E eu falo isso porque quando a única forma que as pessoas conheciam para ficar chapadas era através da ingestão da maconha, os efeitos psicoativos demoravam muito mais para aparecer. Em outras palavras, as pessoas não ficavam chapadas instantaneamente. Isso acontece porque, de modo geral, quando você come a maconha, primeiro seu corpo precisa digerir a resina, depois metabolizar ela no fígado e só depois liberar os canabinoides na corrente sanguínea. Isso faz com que os efeitos venham devagar, de forma prolongada e também de maneira imprevisível. A intensidade varia conforme a quantidade ingerida, o que a pessoa comeu antes e até o metabolismo individual de cada um. Por outro lado, quando se trata do ato de fumar, é uma história completamente diferente. Quando a fumaça é inalada, os canabinoides chegam até a corrente sanguínea através dos pulmões e atingem o cérebro em questão de segundos. E isso traz duas consequências fundamentais. A primeira consequência é esse imediatismo, que foi exatamente o que eu acabei de falar. Os efeitos da maconha são sentidos instantaneamente. E essa possibilidade basicamente transforma a cannabis em um entorpecente mais dinâmico, que pode ser usado a qualquer momento e em qualquer lugar. E a segunda consequência é que o hábito de fumar, através de cada tragada, permite fazer um controle mais consciente do uso da maconha. O que é bem diferente da ingestão, né? Onde não dá para mais. Essa possibilidade basicamente transforma a cannabis em um entorpecente mais dinâmico, que pode ser usado a qualquer momento e em qualquer lugar. A segunda consequência é que o hábito de fumar, através de cada tragada, permite fazer um controle mais consciente do uso da cannabis, o que é bem diferente da ingestão, onde você não pode mais voltar atrás depois de comer a resina da planta, né? Só vomitando. Mas, para além dessas duas consequências, cara, talvez o impacto mais profundo trazido pelo ato de fumar tenha sido uma mudança cultural. Uma mudança cultural que literalmente alterou a história da humanidade. Eu digo isso porque, com o passar do tempo, a inovação do fumo acabou representando muito mais do que uma simples questão de ficar chapado mais rápido. E tem um motivo básico para isso. Eu tô falando aqui que as pessoas inventaram a técnica de fumar, mas até agora eu não mencionei qual foi a ferramenta que tornou essa técnica possível, né? Quer dizer, eu mencionei essa ferramenta algumas vezes, você só não tinha se tocado ainda.
Se trata, obviamente, da invenção do cachimbo. E para ser mais específico, no caso da Etiópia e de outros lugares ao redor da África, se trata de um cachimbo d'água. Basicamente, um bong ancestral. E agora, eu tenho certeza que você deve estar aí se perguntando, cara. Mano, mas por quais motivos a invenção do bong teria mudado a história da humanidade? E como resposta, eu te explico. Esse instrumento, o cachimbo d'água, acaba favorecendo o compartilhamento e as trocas de maneira muito mais intensa do que quando as pessoas simplesmente comiam a maconha. Pensa só, toda vez que as pessoas queriam fumar, elas tinham que ter acesso a alguma fonte de fogo. E como as pessoas não tinham isqueiro Bic antigamente, essa fonte de fogo normalmente sugere a existência de uma fogueira. E além do lado positivo de não existirem ratos de isqueiro na época, as fogueiras tinham outra qualidade. Elas naturalmente favoreciam a criação das famosas rodinhas, que são estruturas perfeitas para passar maconha de mão em mão, de pessoa para pessoa. A partir desse comportamento, o hábito de fumar acabou se integrando às outras formas de comunhão que já existiam na sociedade africana, como as rodas de descanso, as rodas de celebração ou os rituais religiosos. Em resumo, o fumo fez a cannabis se tornar uma experiência cada vez mais comunitária. E foi exatamente essa experiência comunitária que fez com que o hábito de fumar maconha se tornasse uma prática extremamente popular na África. Tão popular que se tornou parte integral da cultura de várias tribos e reinos africanos através de um território gigantesco, da costa oriental até a costa ocidental. Nesse caminho, o bang da Índia virou o bang da África Oriental, que virou o bang da África Central, e finalmente acabou se tornando o Pango, na região onde hoje em dia ficam situadas as nações do Congo e de Angola. E foi exatamente dessas regiões que saíram cerca de 2 milhões de pessoas cativas rumo ao Rio de Janeiro ao longo dos mais de 300 anos de história em que o sistema de escravidão foi legalizado no Brasil. De acordo com algumas fontes históricas, isso representa cerca de 20% do total de pessoas que foram raptadas para o continente americano durante toda a história. De cada 10 africanos, 2 vieram para o Rio de Janeiro. E claro, é através desse processo de escravidão que chegamos de uma vez por todas no ponto histórico em que a maconha vem para o Brasil e finalmente se torna o pito do Pango. Fosse por motivos religiosos, medicinais ou meramente culturais, os africanos foram os responsáveis por trazer as sementes da maconha junto consigo ao longo dessa árdua viagem através do Oceano Atlântico. Quando eles chegaram aqui, foram eles os responsáveis por cultivar ela também em solo brasileiro. Inclusive, é através de toda essa jornada que eu narrei que é possível explicar por que a legislação que proibiu a maconha em 1830 dizia respeito ao uso psicoativo da planta. Afinal, a legislação fazia menção à expressão pito do pango, que é uma mistura de palavras indígenas e africanas, e não uma expressão europeia como cannabis ou cânhamo. De um lado, tem o pito do pango, que serviria para ser fumado e ficar chapado. Do outro, tem o cânhamo, que serviria para fazer tecidos para a indústria naval. Ou seja, cada palavra traz uma carga de significado. E agora que eu finalmente expliquei tudo isso, nessa próxima parte do vídeo a gente vai entender rapidamente como era a cultura da maconha entre os habitantes do Rio de Janeiro, para eu poder, enfim, te explicar sobre quais foram os verdadeiros motivos que trouxeram essa criminalização. Pois bem, em 1830, o Rio de Janeiro não era só a capital do Império Brasileiro. Ele também era um caldeirão cheio de tensões políticas e sociais que transformavam rapidamente a realidade dos cariocas. Nessa época, que ficava situada somente 8 anos depois da independência do Brasil, o Rio passava por um processo de plena expansão, com obras públicas e construções novas que mudavam dia após dia a paisagem quase rural que dominava a cidade. Em pouco tempo, surgiram novas estradas, novos monumentos e também novas habitações, fossem elas mansões ou casebres, os cortiços. E além do caos nas ruas, também existia o caos que chegava através da região portuária, que vivia em constante atividade, levando e trazendo mercadorias de todos os cantos do mundo. E entre essas mercadorias, chegavam também as pessoas escravizadas, que eram tratadas como mais um simples produto, alvo de cobiça e especulação da classe dominante brasileira. Em 1830, cerca de metade da população da cidade era composta por africanos, fossem eles escravizados ou libertos. E junto deles, é óbvio que veio toda a cultura que existia na África. Vieram as línguas, as músicas, as religiões, as habilidades manuais e intelectuais e, claro, que também vieram os costumes. Mais especificamente,
Dentre esses vários costumes, os africanos também trouxeram o hábito de fumar. Se você andasse pelas ruas do centro do Rio de Janeiro nas primeiras décadas do século XIX, você veria pessoas fumando por todos os cantos, fossem eles homens, mulheres, brancos, pardos ou negros. E isso não era mera coincidência, né? Como eu disse, o hábito de fumar era um costume herdado tanto dos povos indígenas quanto dos povos africanos, sendo o tabaco a erva mais comum de ser utilizada, seja em forma de charuto ou cachimbo. Mas para além do tabaco, que é originário aqui do continente americano, né, o hábito de fumar trazido pela África dizia respeito a outro tipo de erva, o pango, ou seja, a maconha. Inclusive, se você observar as pinturas da época, como os quadros do artista inglês Henry Chamberlain, você começa a ver esse hábito presente em diversos lugares. Seja nas ruas, no mercado, durante o trabalho ou em festas, o hábito de fumar sempre estava presente. Isso é muito importante porque essas pinturas da época servem como evidência dos diversos hábitos africanos relacionados ao uso do pango aqui em território brasileiro. E claro que quanto mais evidências sobre esses usos, mais podemos entender sobre como funcionava a cultura da maconha na época em que ela foi proibida. Para ilustrar do que eu estou falando, dá uma olhada aqui nesse quadro do Chamberlain de 1821, onde existem 4 homens presos por correntes e que estão aí cumprindo uma pena de trabalho forçado. Se você der um zoom na pintura, dá para ver que apesar de eles estarem com os pés acorrentados, né, o último cara dessa fileira tem um cachimbo na mão. Ou seja, mesmo preso, esse homem conseguiu ter acesso a algum tipo de fumo. Já em outro quadro, também de 1821, dá para ver uma barraca de alimentos na Praça da Lapa. Dentro dessa barraca existem 2 mulheres, que Chamberlain descreve como negras livres. E para complementar essa descrição, ele diz que a dona mais velha da barraca aparece inteiramente absorta nas fumaças e nas delícias do seu pio, nenhuma atenção prestando ao que se passa em redor. E apesar do Henry Chamberlain não falar necessariamente se ela estava fumando tabaco ou maconha, qual dos 2 fumos te faria concluir que a dona da barraca estava inteiramente absorta em suas delícias e alheia às conversas dos outros? Fica a critério aí da sua interpretação, né? Mas para mim, ela com certeza devia estar fumando aquele pango do bom. Mas para além dessas pinturas, a gente também pode ver várias outras documentações, né, que existem, que podem nos dar algumas dicas de como as pessoas daquela época encaravam a cultura da maconha. Por exemplo, para citar algum desses documentos, né, eu posso falar sobre um dos primeiros registros conhecidos sobre o uso psicoativo da cannabis aqui no Brasil. Esse registro foi feito pela dupla de cientistas alemães Johann Spix e Karl von Martins, que cruzaram nosso país aí por milhares de quilômetros entre os anos de 1817 e 1820, catalogando diversas plantas e animais brasileiros. Ao fim da expedição, eles publicaram um livro, no qual eles fizeram a seguinte observação. No Brasil, já se conhecia a planta do cânhamo, também chamada cannabis sativa, cujas sementes foram provavelmente trazidas das Índias Orientais e da África. Sobre seu uso, eles afirmaram, abre aspas, os negros costumam fumá-lo ao invés do tabaco e pelo abuso se observam estupor e afecções nervosas. Fecha aspas. Em resumo, o ponto aqui é simples. Esse relato histórico nos permite entender 3 coisas ao mesmo tempo. A primeira delas é que a cannabis já era conhecida no Brasil. O segundo é que ela era entendida como uma planta com efeito psicoativo. O terceiro ponto é que a maconha aparecia associada ao uso de fumo por pessoas negras. Mas para dar mais exemplos, né, depois desse primeiro registro feito pelos alemães, é possível falar sobre outro relato que também associa o uso de maconha aos africanos aqui no Brasil. Esse relato aconteceu em 1839, quando um francês chamado Carlos Augusto Taunay publicou um livro chamado Manual do Agricultor Brasileiro. Basicamente, é um manual voltado para a agricultura e principalmente para as preocupações dos grandes fazendeiros com a mão de obra escravizada. Isso significa que esse é um texto que nasce dentro do universo da elite agrária, preocupado com produtividade, administração e a saúde dos escravizados, no sentido instrumental, cara. Basicamente, como manter aquela engrenagem funcionando. E aí, no meio desse manual, Taunay faz 2 observações sobre a cannabis. A primeira observação reproduz uma distinção que vai aparecer muitas vezes ao longo do século XIX. De um lado, ele coloca a cannabis sativa, valorizada como uma planta industriosa e útil para produzir tecidos, sendo de grande valor econômico para o Brasil. Do outro lado, ele coloca a cannabis índica, que ele descreve como própria para o uso psicoativo, sendo fortemente narcótica. A segunda observação do Taunay diz que no Brasil o pango teria sido introduzido pelos africanos e que são eles que fumam a erva. Ou seja, nesse relato, o francês acaba separando a cannabis entre os usos europeus e os usos africanos,
sendo que a gente bem sabe que esse tipo de leitura não é inocente. Ela carrega um eco bem claro do pensamento científico da época, que tratava a variedade de maconha europeia como superior porque ela era economicamente rentável, enquanto a variedade associada ao efeito psicoativo era colocada como um problema. Tá, mas e aí? Nesse ponto do vídeo, a gente já entendeu que tanto os europeus quanto os africanos trouxeram a maconha para o Brasil. Além disso, entendemos que, em geral, os europeus só valorizavam as qualidades industriais da maconha e não seus efeitos culturais e entorpecentes. E vimos também que, em 1830, os africanos conseguiam fazer uso da maconha no Brasil, apesar de todas as mudanças e mazelas que a escravidão impunha à vida deles. Agora, antes de explicar de uma vez por todas qual foi o motivo que levou à proibição do pito do pango, eu só quero explicar rapidamente um último ponto que está faltando nessa história toda. Nesses últimos minutos, eu dei vários exemplos de como as pessoas usavam o pango, mas não acabei comentando sobre a venda dessa erva. Afinal, se as pessoas de fato fumavam maconha, como é que essa erva chegava até elas? Será que elas próprias cultivavam ou será que ela era vendida em alguma loja da cidade? Bem, o que as fontes documentais mostram é que de fato existia um verdadeiro comércio de maconha na cidade do Rio de Janeiro durante o século XIX, sendo que os principais locais de venda consistiam em armazéns, boticários e lojas de secos e molhados. Por exemplo, numa edição do Jornal do Comércio de 11 de novembro de 1828, existe um anúncio dizendo que, abre aspas, quem quiser comprar uma porção de pango da Angola, o qual se venderá por preço cômodo, pode dirigir-se à Rua Direita, número 126. Fecha aspas. Ou seja, a cannabis já era vendida na principal via de comércio do Rio de Janeiro e, segundo o anunciante, era importada da Angola. Poucos anos depois, existe mais um anúncio. Agora no Diário do Rio de Janeiro, de 19 de dezembro de 1831, oferecendo, entre outros produtos, abre aspas, uma pequena porção de muito superior ervilhas, peixe, azeite e pungo, chegando proximamente de Angola. Fecha aspas. Já em março de 1849, o inspetor da alfândega anunciava no jornal Correio Mercantil um leilão de, abre aspas, 10 caixas com 3.625 libras de fumo ordinário de Havana e 3 caixas com 682 libras de fumo pango. Fecha aspas. Em resumo, a hipótese do pesquisador Jorge Luiz é a seguinte. A cannabis era adquirida no atacado na costa da África Central, provavelmente nos mesmos portos ligados ao tráfico atlântico. Aí quando ela chegava aqui no Rio de Janeiro, ela era revendida na cidade por comerciantes, tanto no varejo para consumidores individuais, quanto em porções no atacado para comerciantes menores que poderiam revender em tabernas e mercearias. E além disso, paralelamente, também é plausível que parte dessa maconha circulasse no pequeno comércio de rua, como em feiras, praças e no comércio ambulante. Nesse sentido, esses registros servem para mostrar que o pango não era uma lenda e nem um segredo fumado no escuro. O pango fazia parte tanto da cultura quanto do comércio da cidade. Ele era importado de navio e circulava nas lojas e também nas mãos das pessoas, sendo utilizado nas ruas e praças do Rio de Janeiro. Mas agora, depois de tanto tempo de vídeo, chega a hora em que eu finalmente vou te explicar quais foram os motivos que fizeram com que os vereadores da Câmara Municipal do Rio de Janeiro criminalizassem a maconha há quase 200 anos atrás. Nesse momento, você vai entender que as leis não nascem do nada. As leis nascem a partir de projetos políticos e buscam cumprir objetivos específicos na nossa sociedade. No caso da lei que proibiu a maconha, ela surgiu no meio de uma grande reforma política que estava reorganizando o Império Brasileiro logo depois da independência. Mas para não ficar muito confuso, e você entender melhor do que eu estou falando, eu vou pedir para o editor fazer uma pequena linha do tempo. Vamos lá então, presta atenção. Em 1500, a expedição portuguesa liderada por Pedro Álvares Cabral chega às terras do continente americano que eram habitadas por centenas de etnias indígenas. Já em 1502, os portugueses descobrem a região da Baía de Guanabara, que era dominada pelos povos de língua tupi-guarani. Avançando para 1565, o capitão português Estácio de Sá funda a cidade de São Sebastião, do Rio de Janeiro, no contexto de guerra contra os invasores franceses. Desse momento para frente, para garantir o domínio da região, os portugueses começam o processo efetivo de colonização. Isso significa que durante mais de 300 anos, a história do Rio de Janeiro e de todo o resto do Brasil vai passar a ser intrinsecamente conectada à história de Portugal, que determinava quais eram os objetivos políticos e econômicos dessa colônia americana. Falando em objetivos, no ano de 1763, o fluxo de ouro descoberto nas regiões de Minas Gerais,
faz com que o Império Português mova a capital do Brasil da cidade de Salvador e passe ela aqui para o Rio de Janeiro. Já no ano de 1808, a família real portuguesa foge da Europa por causa da invasão de Napoleão Bonaparte e zarpa de navio em direção ao Rio de Janeiro, trazendo consigo também toda a corte e a nobreza de Portugal. A partir disso, o Brasil, que era uma colônia, ganha uma importância gigantesca em relação à metrópole portuguesa. Com esse processo, o nosso país passa cada vez mais a se distanciar de Portugal e em 1822 consegue finalmente conquistar a sua independência. E por fim, no ano de 1824, o Império Brasileiro ganha a sua primeira Constituição, marcando um dos pontos mais importantes na história política do nosso país. E eu falo isso porque é exatamente a partir dessa Constituição que o Estado brasileiro começa a se formar de fato, sendo necessária a criação de um novo arcabouço jurídico e de uma nova distribuição de competências entre os poderes existentes. Porque imagina só, antes da independência, todas as funções públicas do nosso país eram definidas em maior ou menor grau através dos interesses do Império Português. Mas agora, a partir de 1824, quem mandava no Brasil de verdade eram os brasileiros. Em outras palavras, essa Constituição começou a organizar a máquina pública brasileira, definindo quem é responsável pela legislação, pela execução e pela fiscalização das leis. Ou seja, a partir desse momento, além do âmbito federal, os poderes municipais também passaram a ser reformados, fazendo com que as câmaras municipais acumulassem um vasto conjunto de obrigações que elas não tinham antes da independência. O que faz total sentido considerando o crescimento populacional nessa época do Império Brasileiro. Por exemplo, as câmaras passaram a ter que garantir a inspeção de escolas, a fiscalização de cemitérios, a fiscalização de matadouros, a fiscalização de hospitais e boticários, controle da venda de gêneros e remédios, limpeza de praças, conservação de estradas e também manter a segurança da população e a ordem pública. E ao mesmo tempo, as câmaras também mantiveram uma função herdada do período colonial, que era vigiar ações e regulamentar os costumes da população, tipo controlar barulho e o comportamento obsceno que acontecia nas ruas do Rio de Janeiro. E é óbvio que para dar conta de tudo isso na prática, as câmaras municipais precisavam transformar essas responsabilidades em regras escritas e que fossem aplicáveis no dia a dia. E é exatamente a partir dessa necessidade que nasce, em 1830, o Código de Posturas da cidade do Rio de Janeiro, que basicamente era um conjunto de normas municipais que diziam o que podia e o que não podia ser feito na cidade, com regras determinando multas e prisões sobre comércio, higiene, construções civis e comportamento nas ruas. E é justamente entre essas regras que surgiu a lei que acabou proibindo a maconha. Então, para te lembrar como era essa proibição, eu vou ler aqui na íntegra o texto dessa lei. A seção 1ª, título 2º, parágrafo 7º do Código de Posturas de 1830 decretou que, abre aspas, é proibida a venda e o uso do pito do pango, bem como a conservação dele em casas públicas. Os contraventores serão multados, a saber, o vendedor em 20 mil réis e os escravos e demais pessoas que dele usarem em 8 dias de cadeia. Fecha aspas. Enfim, continuando, as pessoas responsáveis pela elaboração desse Código de Posturas eram os vereadores da Câmara Municipal, grupo no qual haviam membros das famílias mais importantes do Rio de Janeiro, como comerciantes, senhores de engenho, militares e também traficantes de escravos. E a parada é que esse código realmente trazia uma nova escala e um novo método de controle para o Rio de Janeiro, que era uma das cidades mais populosas da América durante esse período. Para você ter noção, o código anterior, do ano de 1795, tinha 27 posturas. Já o Código de 1830 traz 165 posturas sistematizadas em 2 grandes seções. Uma seção para saúde pública e outra para assuntos de polícia. Além disso, essas posturas também trouxeram novas penalidades, com multas mais altas e uma prisão máxima de 8 dias. Aliás, a lei que proibia a maconha tinha a maior punição possível nesse código, que eram esses 8 dias de prisão e os 20 mil réis de multa. Em resumo, esse código estabeleceu um novo precedente no controle direto sobre a população do Rio de Janeiro. Mas é lógico que antes que esse código fosse promulgado, os vereadores tiveram que discutir sobre quais eram as posturas que eles iam decidir criar. E quando você olha os registros documentais de época com as atas das reuniões desses vereadores, dá para ver que eles estavam meio confusos sobre como elaborar essas posturas. Inclusive, eles chegaram até mesmo a pedir ajuda da população, convocando os cidadãos e instituições da cidade para colaborarem com o projeto. Mais especificamente,
quando se tratou da seção de saúde pública das posturas, os vereadores pediram apoio técnico direto à Sociedade de Medicina da Cor, que era a principal instituição médica do Brasil durante esse período. E quando questionado sobre alguma das regras do Código, a Sociedade de Medicina chegou a dar diversas propostas e soluções que foram prontamente incorporadas no Código e até mesmo chegaram a substituir alguns trechos inteiros das posturas. Ou seja, isso quer dizer que os vereadores realmente levaram a sério as ideias dos médicos. Mas agora vem um ponto que interessa diretamente esse vídeo aqui. Como eu falei, a postura que proíbe o pito do pango entra exatamente nessa lógica. Ela está na seção de saúde pública, dentro do título que trata sobre a venda de gêneros e remédios. Isso é um sinal de que os vereadores realmente tomaram o uso do pango como um problema de saúde pública. Só que, diferentemente de outras posturas da mesma seção, a lei que trata sobre o pango não recebe nenhum comentário da Sociedade de Medicina. E claro que isso pode soar meio estranho à primeira vista, né? Afinal, se os médicos estavam participando desse processo e mexeram em tantas posturas, qual o motivo deles não mexerem justamente na postura que proíbe o pito do pango? Bem, sobre isso, a tese do Jorge Luiz dá algumas hipóteses. Primeiro, é que a atuação desses médicos dentro do código estava muito concentrada em temas clássicos de saúde pública da época, como controle de alimentos estragados, remédios falsificados, higiene urbana, enterros, epidemias e outros assuntos desse tipo. Ou seja, eles tinham um pacote de prioridades bem concreto ligado àquilo que já era entendido como um risco sanitário imediato à cidade. Segundo, é que a postura do pango já estava no projeto dos vereadores antes de passar pela Sociedade de Medicina. Isso pode indicar que esse silêncio significava que os médicos concordaram com a proibição, mas simplesmente não tinham nada de específico a acrescentar. Afinal, a lei já punia quem consumia e vendia o pito do pango, né? Então, nesse sentido, qual a conclusão que a gente pode tirar disso? Bem, o que a gente tem aqui realmente é meio confuso. Os vereadores colocam a proibição dentro da seção de saúde pública, o que mostra que eles enxergavam aquilo realmente como um problema sanitário da cidade. Mas apesar disso, a medicina não aparece como autora nem como motor direto dessa proibição. Ela aparece no máximo aí como uma instituição que consentiu com essa proibição. E aí entra um ponto decisivo. A gente quer investigar quais foram os motivos que levaram a maconha a ser proibida, correto? Então, se não dá para colocar essa lei na conta dos médicos, a gente tem que olhar para quem, de fato, escreveu e aprovou essa proibição dentro da Câmara Municipal. Nesse quesito, a tese de Jorge Luiz mostra que existiram 4 vereadores diretamente envolvidos na postura que proibiu a maconha. Os nomes deles eram Francisco Luiz da Costa Guimarães, Francisco Antônio Leite, Antônio José Ribeiro da Cunha e João José da Cunha, todos sendo homens com bastante influência no Rio de Janeiro da época. Sobre eles, existiam 2 características em comum que chamam bastante atenção. A primeira característica é que todos eles já haviam atuado como auxiliares da justiça brasileira, chegando até mesmo a atuar como juízes. Em outras palavras, esses vereadores já estavam inseridos num contexto direto que tratava sobre ordem pública e punições na cidade. Já a segunda característica em comum é que todos eles eram comerciantes que possuíam lojas no centro do Rio de Janeiro e estavam acostumados a lidar com a importação de produtos. Inclusive, no caso do Francisco Costa Guimarães, a tese aponta um elemento muito importante. Ele atuava no tráfico de africanos escravizados. Na real, essa pesquisa chegou até mesmo a localizar nos jornais da época a entrada de navios negreiros no Porto do Rio, trazendo africanos traficados por ele. Somando 4 registros entre 1827 e 1830, seriam quase 2.000 africanos raptados. Mas enfim, o fato desses 4 vereadores serem comerciantes é importante por um simples motivo. As fontes mostram que a maconha era vendida justamente em estabelecimentos comerciais parecidos com que eles eram donos, como armazéns e boticários. Ou seja, não é estranho supor que em algum momento anterior a 1830, o pango tenha circulado como mercadoria na loja de algum desses vereadores. E segundo um cálculo que o Jorge Luiz, o pesquisador, usa para dimensionar o tamanho do mercado de pango na cidade, só considerando a população africana nessa época, a quantidade de usuários de maconha geraria em torno de 40.000 pessoas. Ou seja, do ponto de vista econômico, não parece fazer muito sentido proibir um produto que daria lucro. Afinal, se esses vereadores eram comerciantes, por que aprovar tanto o uso quanto a venda da maconha? Sobre essa pergunta, a tese do Jorge Luiz não acha uma resposta exata. Na verdade, ele argumenta que faltam informações de documentos para concluir se os vereadores de fato chegavam a considerar o uso do pango prejudicial aos negócios ou se existia algum outro tipo de racionalidade nessa lei. Apesar disso, com base nos indícios, dá para levantar algumas hipóteses bem plausíveis sobre os motivos que levaram até essa proibição.
Então presta bastante atenção, que basicamente essa é a parte mais importante desse vídeo aqui, né? O creme de la creme. Vamos lá. Uma das hipóteses tem a ver com a própria transformação do Rio de Janeiro nessa época, que passava pelo maior crescimento populacional da sua história, tendo uma entrada massiva de africanos escravizados. Nesse cenário, os vereadores estão construindo o Código de Posturas com o objetivo declarado: governar a cidade. E governar a cidade naquele momento também significava vigiar práticas e os costumes que as elites associavam à desordem. E aí, o Pito do Pango entra como alvo perfeito, porque ele juntava três coisas muito importantes. O primeiro é que ele era uma substância de uso psicoativo entendida como entorpecente. A segunda é que ele era um hábito fortemente associado aos africanos, fossem eles livres ou escravizados. E o terceiro é que o pango circulava dentro de um mercado urbano que a própria Câmara já queria regular, né? Bem, quando eu digo que o pango era associado aos africanos, eu não estou falando de um pequeno detalhe cultural, né? Na verdade, eu estou falando do principal medo social da elite brasileira ao longo de todo o século XIX. E eu digo isso porque naquela época, a elite senhorial vivia com um fantasma rondando na cabeça. O medo das revoltas africanas, iguais às que tinham acontecido no Haiti há menos de 30 anos. E para quem não sabe, né, no Haiti aconteceu a maior revolta de pessoas escravizadas das Américas. Uma insurreição que derrubou o domínio colonial francês, aboliu a escravidão e fundou um país independente através do massacre das elites brancas de lá. Ou seja, nesse contexto, qualquer prática africana que juntasse encontros, sociabilidade e alteração de consciência podia ser lida como uma ameaça. Nesse sentido, o pango não representava somente um fumo. O pango acabava virando um marcador racial, um marcador social e um marcador político. E é aí que entra uma segunda camada dessa hipótese. O Código de Posturas era um instrumento municipal de controle direto sobre a população. E dentro de uma sociedade escravista, isso significa controle direto sobre a população escravizada. As posturas existiam justamente para enquadrar os comportamentos sociais dentro da moralidade dos senhores, evitando desordens e limitando o que as elites viam como risco no cotidiano urbano. E a lei do pango se encaixa nisso como uma luva. Pensa só. Imagina que você é um senhor de escravos numa cidade onde 50% das pessoas vieram da África. Aí, ainda por cima, você sempre vê que os grupos de africanos que se reúnem nos momentos de descanso começam a falar línguas que você não entende, fazem rituais de costumes que você não controla e no meio disso, ainda por cima, fumam uma erva diferente do tabaco que é associada ao transe, cura e celebração. Para aquela elite, aquilo não era só uma roda de fumo, era um sinal de autonomia, de organização e de uma cultura viva. Era exatamente o tipo de coisa que eles queriam sufocar antes que virasse desordem. E quando a gente lembra que os responsáveis por escrever e aprovar essa postura eram homens ricos, muitos deles ligados ao comércio e ao poder local e ao controle direto da mão de obra escravizada, fica mais fácil entender por que a maconha virou um alvo. Para esse grupo, governar a cidade também significava governar os corpos, reduzir os espaços de encontro, limitar as práticas culturais africanas e manter a disciplina que sustentava o sistema. Agora, é importante perceber que essa ideia de associar a cannabis ao perigo já tinha circulado em outras culturas muito antes de 1830. O exemplo clássico é aquela história que eu contei sobre os Rachachins, que eram membros daquela seita árabe que era identificada como assassinos chapados de haxixe. Essa e outras histórias ajudaram a colar na maconha um estigma muito antigo, que via o usuário como uma pessoa violenta, fora de controle e ameaçadora. Inclusive, o uso do haxixe chegou até mesmo a ser proibido pelo exército invasor de Napoleão Bonaparte quando eles invadiram o Egito. Mas ao contrário do Egito, que estava sendo invadido, o Brasil fez algo completamente novo. Ele pega esse tipo de medo contra a maconha, junta com o pânico escravista e transforma essa proibição em uma regra escrita de um Estado moderno. Uma lei municipal na capital do Império Brasileiro, que inaugura um novo modelo de controle que depois vai ecoar aí pelo resto do país. E tem uma coisa importante sobre essa lei, tá? Mesmo que ela tenha existido, isso não quer dizer que ela tenha sido aplicada de forma certinha, igual a gente imagina hoje em dia, sei lá, com registro, boletim de ocorrência, processo, tudo bem documentado, né? Na prática, a fiscalização era bem mais difícil. A tese do Jorge Luiz aponta que essa lei não era fiscalizada pela polícia, mas sim pelos fiscais de freguesia que andavam de rua em rua buscando infrações do código. E a parada é que, apesar de ter procurado nos documentos, o Jorge Luiz não achou nenhum registro de autuação por uso ou venda do pango. Inclusive, até mesmo eu cheguei a pegar esses documentos de época, que é o tema da minha pós-graduação, e também não achei, por enquanto, nenhum registro dessas infrações, né?
E isso pode indicar uma série de coisas, como dificuldade de aplicação da lei, falta de efetividade ou até mesmo conivência dos fiscais. Além disso, isso pode sugerir que talvez essas infrações estivessem sendo fiscalizadas pela polícia, que preferia reprimir ali de maneira direta e física, ao invés de anotar essas infrações no papel. Então, mesmo que você não encontre prisões diretas por pango, a lei ainda podia operar como uma ferramenta de perseguição. Em outras palavras, o pango podia virar um agravante, uma justificativa para a violência arbitrária e para o enquadramento em outras acusações. E pode ser por isso que, com o passar do tempo, aparece uma certa mudança de comportamento nos registros. Por exemplo, existem registros que indicam que na década de 1840, o pango era visto como severamente proibido para a raça negra. E na década de 1860, já se fala de negros fumando às escondidas. Ou seja, quando o alvo é um grupo específico, a lei não precisa ser perfeita para funcionar, né? Ela só precisa servir como um aviso e como uma arma. E eu digo isso porque essa proibição não impede que cannabis circule para outras camadas sociais. Durante essa época, você começa a encontrar diversos anúncios nos jornais oferecendo o pango à torto e à direito, sem se importar com a postura de 1830. Então, você entende o mecanismo? Para a população negra, especialmente para a escravizada, o pango vira sinônimo de desordem, ameaça e punição. Para a gente rica e branca, que eram as pessoas que liam jornais na época, né? Ela pode aparecer como uma mercadoria e até mesmo como remédio. No fim, a hipótese que a tese deixa no ar é exatamente essa. A lei do pango não foi feita contra uma planta. Ela foi parte de um projeto de controle social e racial dentro de uma cidade que estava crescendo rápido demais e via os africanos como um dos principais problemas a serem contidos. E agora, finalmente, para finalizar esse vídeo aqui, vem um detalhe decisivo. Como eu falei, o Rio de Janeiro era a capital do Império Brasileiro. Ou seja, o que a capital fazia virava referência no resto do país. Literalmente, as leis que saíam daqui viravam um modelo de administração para os outros municípios. E o que a tese mostra é que esse modelo municipal de proibição não ficou preso em 1830. Na verdade, ele virou um padrão que foi sendo repetido em outros municípios ao longo da segunda metade do século XIX. Segundo Jorge Luiz, ao menos 13 posturas municipais proibicionistas foram decretadas em diferentes províncias, como em São Luís do Maranhão, Campinas de São Paulo e também em outros municípios aqui do Rio de Janeiro, como Paraty e Valença. Em outras palavras, o pito do pango vai deixando de ser um problema local e vai virando um tipo de problema administrativo nacional encaixado dentro da lógica de disciplina social das cidades. E esse longo caminho, iniciado em 1830, vai desembocar no século XX com a criminalização da maconha em escala nacional, culminando, por exemplo, no decreto número 20.930 de 1932, que fiscalizava o comércio de substâncias entorpecentes em todo o Brasil mais de 100 anos depois de 1830. A partir daí, se inicia a lógica contemporânea de perseguição política contra a maconha que a gente tanto conhece. Em resumo, é assim que a maconha vai sendo apagada e reescrita, de uma prática cultural, medicinal e social para um caso de polícia e de um caso de polícia para uma guerra permanente. E é exatamente aqui que a gente consegue conectar essa história com o resto do mundo. E eu digo isso porque o Brasil não foi o criador da guerra às drogas global, mas ele foi o precursor de uma fórmula que depois vira padrão em vários países. Primeiro, você escolhe um grupo social para vigiar, depois você coloca o estigma numa substância entorpecente, em seguida você criminaliza essa substância e, por fim, você usa o medo produzido por essa clandestinidade como justificativa para aumentar o controle e a repressão. Ao longo do século XX, quando o proibicionismo internacional se consolida e a guerra às drogas passa a ser exportada como política global, essa mesma lógica já estava pronta. E aí o que era um controle local, municipal e escravista do século XIX acaba se encaixando perfeitamente na máquina do proibicionismo moderno. Um sistema que diz que está combatendo substâncias, mas que na prática sempre encontrou um jeito de escolher quem vai sofrer as consequências dessa guerra. E te falar que a influência do Brasil nessa guerra vai bem além do pito do pango, mas esse assunto é tema para outro vídeo, quando eu tiver mais tempo para explicar. Mas então, para concluir aqui, a proibição do pito do pango em 1830 não foi um evento isolado, nem uma curiosidade de rodapé. Ele foi um marco de um processo proibicionista de longa duração que se espalhou, ganhou força e ajudou a moldar a forma como o Brasil inteiro passaria a lidar com a cannabis. O mais importante é entender que essa lei revela sobre o poder. Ela foi o marco de um processo proibicionista de longa duração que se espalhou, ganhou força e ajudou a moldar a forma como o Brasil inteiro
passaria a lidar com a cannabis. E para mim, o mais importante de tudo isso é entender o que essa lei revela sobre o poder. Essa lei, ela não nasceu do nada. Ela nasceu de um projeto de cidade, de um projeto de controle e de um projeto de hierarquia social. E é por isso que a história do Pito do Pango é tão importante pra gente hoje em dia. Essa história ajuda a gente a enxergar que a chamada guerra às drogas no Brasil não nasce neutra, ela nasce com uma cor e com um alvo específico. Então a reflexão que eu quero deixar é bem simples. Se a gente quer discutir o presente com honestidade, se a gente quer discutir esse problema da guerra às drogas hoje em dia, ela nasce com uma cor e um alvo específico. Então, a reflexão que eu quero deixar é bem simples. Se a gente quer discutir o presente com honestidade, a questão da guerra às drogas, da violência no Brasil, a gente precisa olhar para as raízes dos nossos problemas. Porque às vezes aquilo que aparece como natural hoje em dia foi construído lá atrás com objetivos bem específicos em mente. Enfim, se esse conteúdo te ajudou a enxergar essa história por outro ângulo, eu peço para você deixar like, se inscrever no canal e também compartilhar esse vídeo com alguém que ainda acha que a proibição da maconha começou ali no século XX, lá nos Estados Unidos, Então se você assistiu esse vídeo até o final, cara, eu peço para você escrever aí nos comentários e deixar para mim, Pito do Pango 1830. Tamo junto e até a próxima!